Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por essa oportunidade, suplicando aos irmãos oração ao meu favor, para que Deus continue me abençoando a minha esposa, meus filhos, a minha família. Eu sou carente, eu necessito das vossas orações. Portanto, não esqueçam de orar por mim. Eu necessito muito. Quero ler no livro do Gênesis, no capítulo 4, e o versículo 5 e 6, que está escrito: mas para Caim e para sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, durante a tribulada rotina que a nossa sociedade vivencia diariamente, não é raro depararmos com situações adversas que criam em nós consternação. Quando essas pequenas situações ocorrem intermitentemente e não são racionalizadas, elas geram um sentimento de satisfação com o meio e com as pessoas que o integram. Isso leva muitas vezes a uma explosão de raiva e que nos cega a visão, embaça a clareza dos pensamentos e acaba por gerar resultados muito negativos. Parece que nada dá certo. O que tem de errado com o resto do mundo? Por que as coisas não acontecem do jeito certo? A ira é uma explosão de raiva gerada por uma frustração ou pelo acúmulo delas, irracionalizada, impulsiva, rápida, pode ser destrutiva. Eventos pontuais acontecem com qualquer um. Quem nunca teve um dia ruim? Entretanto, quando se passa a ter dias repletos de pequenas explosões, irritabilidade, insatisfação constante com o mundo, isso deixa de ser natural e pode ser considerado um problema muito sério, indicando o auge de uma prolongada exposição a situações de estresse e cujo rumo deve ser imediatamente modificado, sob pena de um adoecer emocional se nada disso for feito. Como diz o certo escritor, a ira é um ácido que pode causar mais mal ao recipiente que o contém do que aquilo sobre o que se lança. Amados irmãos, a ira é o pecado que gera o assassinato. Quando a ira se instala, ela nos priva da razão e nos coloca sob o domínio dos instintos. Precisamos tomar muito cuidado com a ira. A ira cega. Movidos pela ira, o ser humano tem traçado uma história de guerras, de mortes e de destruição. Caim irou-se fortemente porque sua oferta foi rejeitada por Deus e a ira foi tal que o seu rosto se modificou. Caim não apenas fracassou em sua adoração ao Senhor, mas também ficou completamente irado. Deus ainda o advertiu acerca de seu comportamento antiético e imoral. Deus o exortou a não ceder ao desejo mau que ele estava lhe empreitando, mas Caim não deu ouvido ao Senhor. Porém, Caim já estava envenenado pelo ódio, e esse ódio acabou se voltando contra o seu irmão. Ele continuou obstinado em seu caminho de ira, de inveja e vingança. Isso significa que o homem é sempre convidado ao arrependimento, mas por sua própria natureza ele é incapaz de controlar o seu pecado. Sem a ação do Espírito Santo, nenhum homem é capaz de resistir à sua natureza pecaminosa e fazer o bem diante de Deus. Depois da queda, o homem natural não pôde fazer a vontade do Senhor, pois seu coração é inclinado ao mal. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala do homem pecador estando morto em seus delitos e pecados. Ele é tão incapaz de fazer o bem espiritual como um cadáver é capaz de responder a qualquer estímulo.
completamente dominado em sua iniquidade, Caim arrumou ocasião para matar Abel. Ele levou seu pobre irmão ao campo e ali o matou. Daí percebemos a noção dos valores e de regras e assumimos o comportamento ensandecido, tal como Saul, que estava inclinado a suspeitar de dois de seus melhores homens, que eram Davi e Jonatas. Ele buscava tirar a vida de Davi, mas queria dar a entender que Davi é que buscava tirar a sua vida, que seu filho Jonatas incitava Davi a fazê-lo e estava aliado em planejar a morte do rei. Aqueles que fomentam o espírito de inveja, de ódio, estão em constante agito e tormento interior. E ele ordenou, nesse impulso de ira, ordenou a Doeg matar 85 sacerdotes, e depois homens, mulheres, crianças, bebês e até os animais de Nob, apenas porque lhe disseram que Davi fora visto em Nob. Esse trágico episódio na vida de Saul deixou claro que a ira leva a pessoa a agir como um animal descontrolado, fazendo-a perder toda a sua racionalidade, tirando-lhe a lembrança que ela é a imagem do seu Criador. O que nos difere dos animais é a nossa capacidade de pensar. Se formos privados disso, nos tornamos piores do que os animais. Se você observar o episódio ocorrido em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, sobre Saulo, está escrito que ele respirava ameaças contra os discípulos. E essa palavra respirava, certo autor diz que Saulo bufava, a típica respiração de um animal selvagem. Aí o próprio Jesus lhe afirmou que ele se comportava como animal, quando Jesus disse a ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Esta é a figura do boi que escoiceava o ferrão que impelia ao seu serviço. O zelo religioso de Saulo se transmutou em ira descontrolada. Ele mesmo disse em Atos 26:11, que está escrito: e castigando muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os prossegui. Saulo tinha zelo, mas não com entendimento. Ele mesmo diz em Romanos: às vezes, o que alguns dizem ser defesa da fé, ou julga-se a doutrina correta, é apenas ódio em trajes de zelo. Interpreta mal o que é zelo, e são tomados por iniciativas impróprias, intitulando-se donos de igrejas, irrepreensíveis, insubordinados aos líderes, causando dissensões no meio da igreja do Senhor e até mesmo escândalo aos que estão de fora. Na igreja de Deus, não pode haver espaço para homens iracundos e contenciosos, que farão da obra do Senhor uma causa de ganho pessoal. Deus não se agrada de pessoas que agem dessa forma. Por esse motivo, recomenda-nos o apóstolo Paulo em 1 de Timóteo 12:8. Quero, porém, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça com toda a igreja desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus.